Fala aí, pessoal do Filmes e Algo Mais, e hoje nós vamos falar de, eu acho que é um dos filmes que mais gerou controvérsia, um filme que virou polêmico antes mesmo de ser lançado por conta do próprio diretor do filme, inclusive por conta da sua alta carga sexual, falando sobre sexualismo, violência, política. Então nós estamos falando nada mais nada menos do que um filme de 1971 chamado Os Demônios, dirigido pelo inglês Ken Russell. Para quem não conhece, o Ken Russell ele é um diretor que aonde que ele gosta de meter o dedo, ele gosta de criar uma polêmica. Tá certo que tem alguns diretores que nós já vimos aí ao longo do tempo, como Lars von Trier, Paul Verhoeven, que realmente eles trabalhavam muito com essa questão da polêmica. Mas nada mais, nada menos do que um filme que ficou muito controverso e que vem ao longo do tempo falando muito sobre ele, que é esse filme Os Demônios. Eu vou dar um apanhado geral porque ele é um filme que merece um pouco de atenção, mesmo sendo esquecido ao longo do tempo. Ele é um daqueles filmes que vale muito a pena ser revisitados, por conta de seu teor filosófico também, e também levanta umas questões muito interessantes, independente de ser aquele filme que foi somente voltado para a questão ser um filme polêmico, né? O filme ele fala sobre que na França, né, de 1631, durante o violento regime católico, em uma luta contra os protestantes, uma madre superiora começa a atribuir suas fantasias sexuais com o mais proeminente padre do vilarejo à possessão demoníaca. Adversários políticos do sacerdote Grandier decidem aproveitar a oportunidade para tirá-lo do poder para sempre. É quando entra em cena os horrores da Santa Inquisição. Assim, para a gente poder entender, um pouquinho, o Ken Russell, ele logo assim quando você bota o filme para você assistir, ele já fala que toda a história que está ali, nada foi mudado, tanto os nomes dos personagens, tantas pessoas que estão lá retratadas, elas são realmente verdadeiras e elas existiram, né? O filme, ele começa a narrar um pouco da questão desse padre, né, interpretado grandiosamente pelo falecido Oliver Reed. Ele é um cara que ele tem aquela questão do luxuosismo, né? Ele gosta de mulher, ele às vezes usa um pouco do artifício dele para poder estar na cama com mulheres, até que ele realmente se apaixona por uma mulher. Só que ele é um cara bonitão, é um cara que tá todo mundo que fica de olho, inclusive onde que ele tá, tem um lugar onde fica as freiras ursulinas, da qual uma delas realmente tem uma atração tão forte que ela tem sonhos, tem devaneios com ele, né, a ponto de você entender que ela tem uma obsessão por esse padre, até que ela acaba descobrindo que ele casa e com isso ela resolve acusá-lo, né, de ter possuído ela, assim, entrando na mente dela de outras formas para poder consumir isso e fazer com que ela simplesmente ficasse a favor e à mercê disso. É onde que quando a Santa Inquisição ela acaba entrando e começa a vir aqueles horrores ou até mesmo um circo. E é nessa parte que os demônios ele começa a se tornar, porque o filme ele mexe um pouco sobre a questão do drama histórico e ele parte para o terror de uma forma muito assustadora, de uma forma que você nunca iria imaginar, porque ele entra aquela questão da tortura da Santa Inquisição, da questão de como que eles utilizavam os métodos de execuções para que eles pudessem arrancar essas informações dessas mulheres ou de homens e por aí sim. E muitas das vezes, para quem conhece um pouco da questão da Santa Inquisição, eles acreditavam que se uma vez seu corpo ele tivesse sendo possuído, ou se você tivesse algum contrato com bruxaria, possessão demoníaca, você teria que ser jogado na fogueira, pois uma vez que seu corpo ele simplesmente houve contato com o pecado, ou contato com o diabo, ou qualquer outra coisa, e automaticamente fazer com que você possa ter a ressurreição, algo que aconteceu com Jesus Cristo e que, na verdade, nós sabemos perfeitamente que se você morrer, você não volta. Mas eles acreditavam nisso e passavam onde que eles acreditavam muito na questão da fogueira da Santa Inquisição, que era o fogo consumidor que iria simplesmente livrar e purificar sua alma e assim você pudesse renascer de novo, né? Uma vez que você confessasse o pecado, assumisse que você era realmente pecador, você, antes de ser consumido pelas chamas, você teria uma morte rápida ali, né? Então, nessa jogada, o que acontece? Quando vem um padre para poder fazer essa pergunta, para poder jogar
a culpa no padre, porque na verdade existe uma jogada política ali, onde que ele, o padre, que é totalmente articulado, que tem o favoritismo do rei, da majestade, que intercede ali por ele, sabe, muita gente sabe que ele não pode simplesmente mexer nele, então eles arrumam um artifício para quê? Para que ele possa sucumbir, uma vez que ele tem um poder muito forte para que as pessoas, para que eles possam entrar ali e assim derrubar uma parte lá da igreja, para que eles possam abrir mais e assim adentrar dentro daquele espaço para que eles pudessem dominar mais aquela área. Mas uma vez ele ali, um padre por si só ele não pode, eles não podem mexer nada, fazer nada com o padre porque ele tem uma costa quente. E Ken Russell, ele nessa hora, ele começa a utilizar muito da liturgia, ele começa a utilizar muito da metodologia, porque a jogada dele é mostrar que muitas das vezes a igreja por si só, ela pode simplesmente ser algo muito grandioso e ao mesmo tempo muito equívoca, porque eles acabam, quando esse padre vem para poder arrancar essa confusão, ele na verdade, eles acreditam tanto nessa força que as pessoas que estão de fora acreditam que ela, na verdade, a mulher ela simplesmente está tendo um devaneio. E com isso, acreditam na inocência do tal padre Garnier, que é o personagem de Oliver Reed. Só que quando entra, torna-se uma loucura, porque as mulheres elas começam a enlouquecer, elas começam tipo, fazer sexo umas com as outras. É onde que tem aquela jogada das imagens que são pesadas, né? Como por exemplo as mulheres, né, queimando Bíblia e por aí vai. E é esse status que o Ken Russell ele faz e na verdade, né, que fez o filme ser proibido, né, em vários países e até hoje o filme é proibido por conta dessas imagens que são muitas das vezes chocantes, que deixa a gente mesmo assim de uma forma bem deixa com o nosso estômago um pouco revirado se você não estiver preparado para assistir determinadas coisas. É um filme atemporal, porque ele joga na nossa cara, muitas das vezes, é uma crítica religiosa, até mesmo política, onde que as pessoas possam ser manipuladas, tanto de uma forma religiosa, tanto de uma forma política, para poder alcançar e almejar determinadas coisas, né? Então, Ken Russell ele joga isso na nossa cara e explica isso, né, através de imagens, porque ele é muito bom em trabalhar em determinadas imagens, como por exemplo sonhos, pesadelos, e que fazem com que aquilo entre na nossa subconsciente e fazem a gente entrar num conflito filosófico. É nessa jogada que os demônios eles realmente conseguem ganhar a nossa atenção. Porque o filme ele não é só polêmico, né? Ele não joga as coisas ali para ser polêmico, mas tem um porquê que ele está trabalhando essas imagens, e tais imagens, assim, ele consegue fazer com que a gente possa pensar sobre o determinado circo que esse padre acaba fazendo, e assim, consecutivamente, talvez culpar o padre, ou simplesmente inocentá-lo de determinadas culpas. Mas isso eu não vou dizer, porque senão, se você quiser ver o filme, você tem que dar uma olhada, porque é um filme que vale a pena você conferir. Ken Russell, ele infelizmente faleceu, ele não está mais entre a gente, mas ele deixou esse filme que vale a pena ser descoberto. Então é essa, pessoal. A dica de hoje é Os Demônios, clássico, polêmico do diretor Ken Russell. Valeu, pessoal. Até mais. Bons filmes.